tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da criação. No princípio de tudo, Deus criou os céus e a terra. Mas a terra era sem forma e vazia, e estava tudo escuro. Então Deus disse: haja luz, e imediatamente a luz apareceu. Então Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Esse foi o primeiro dia da criação. No dia seguinte, Deus separou as águas. Ele colocou uma parte das águas nos rios e mares e a outra parte no céu, lá em cima nas nuvens. E esse foi o segundo dia da criação. Depois disso, Deus fez brotar entre as águas a terra seca e sobre ela fez nascer plantas e árvores frutíferas de todo tipo. E Deus viu que ficou muito bom. E assim terminou o terceiro dia da criação. Em seguida, Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Ele criou também milhares de estrelas no céu. E Deus viu que ficou muito bom. Esse foi o quarto dia. No dia seguinte, Deus criou todos os seres aquáticos e as aves do céu e deu ordem para que eles se multiplicassem e enchessem a terra. E assim terminou o quinto dia da criação. Depois disso, Deus criou os animais terrestres. Ele criou os animais selvagens e também os domésticos. E Deus viu que ficou muito bom. Então, Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, e deu ordem para que ele dominasse sobre todos os animais da terra, da água e do ar. Depois de criar o homem, Deus também criou a mulher e os abençoou, dizendo a eles para se multiplicarem e encherem a terra. E Deus viu que tudo que tinha feito tinha ficado muito bom. E esse foi o sexto dia da criação. No sétimo dia, então, Deus descansou, e Ele abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de tudo que tinha feito na criação. Como Deus é grande! Ele criou tudo que existe no universo. Ah, como eu amo esse Deus grandão! Ai, que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Daniel na cova dos leões. Era uma vez um rei chamado Dario. Ele era rei na Babilônia, um reino muito grande da antiguidade. O reino de Dario era tão grande que ele tinha muitos ajudantes. Um dos ajudantes do rei Dario se chamava Daniel. Ele era diferente dos outros ajudantes, porque ele era hebreu. Por isso, acreditava no Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
aquele que criou todas as coisas. Por isso, ele fazia seu trabalho de ajudante com muito capricho e dedicação, e isso deixava o rei Dario muito feliz. Mas tinham alguns ajudantes que não gostavam de Daniel, porque tinham inveja dele. Então, eles bolaram um plano para se livrar dele. Primeiro, eles ficaram observando Daniel de perto para ver se pegavam ele fazendo alguma coisa errada. Mas não deu certo, porque não encontraram nenhuma falha em Daniel. Ele amava muito a Deus e por isso era sempre obediente e dedicado em tudo o que fazia. Daniel orava 3 vezes por dia e os ajudantes invejosos não gostavam dele e perceberam que ele fazia isso e tramaram um plano malvado. Eles foram até o rei Dario e falaram para ele que seria bom que ele criasse uma lei que proibisse as pessoas de adorar a outro que não fosse o rei Dario. Eles ainda falaram que o castigo para a desobediência a essa lei seria a cova dos leões. O rei, sem saber que eles estavam bolando um plano malvado, assinou a tal lei. Daniel ficou sabendo da nova lei, mas ele sabia que precisava obedecer a Deus, mesmo que fosse contra a lei dos homens. Ele sabia que ao orar estava arriscando sua própria vida, mas preferiu obedecer a Deus. Por isso, Daniel continuou orando a Deus 3 vezes por dia. Os ajudantes invejosos que não gostavam de Daniel ficaram só esperando ele orar para denunciar ele ao rei. Quando eles denunciaram Daniel ao rei Dario, ele ficou muito triste, porque gostava muito de Daniel e sabia o quanto ele era dedicado e caprichoso em seu trabalho. Mas como ele tinha assinado a lei, ele não podia impedir o castigo de Daniel. Então, Daniel foi condenado à cova dos leões. O rei foi então falar com Daniel e disse que gostaria muito que o Deus dele o livrasse da morte. Em seguida, Daniel foi jogado na cova dos leões. Naquela noite, o rei Dario ficou tão preocupado com Daniel que não conseguiu comer nem dormir. E quando o dia amanheceu, ele foi correndo até a cova dos leões para ver o que tinha acontecido. Quando o rei chegou lá, teve uma surpresa muito grande. Daniel estava vivo. Os leões nem sequer tocaram em Daniel. Deus deu a ele um grande livramento. E quando Daniel saiu da cova dos leões, disse ao rei que seu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. O rei ficou muito feliz por Daniel, mas ficou furioso com os ajudantes invejosos que tinham tramado esse plano tão malvado. Por isso, condenou eles à cova dos leões e eles não tiveram livramento. O rei Dario ficou impressionado com o poder
poder de Deus. A obediência a Deus é sempre o melhor caminho a seguir. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Jonas. Certo dia, Deus olhou para a terra e viu muita maldade acontecendo em uma grande cidade chamada Nínive. Então, ele foi falar com um de seus profetas, Jonas. Ele disse para Jonas ir até Nínive e dizer a eles para se arrependerem dos seus pecados. Mas Jonas fugiu da presença de Deus e foi para outro lugar, uma cidade chamada Jope. Lá ele encontrou um navio que estava indo para o porto de Tarsis e embarcou nele. No meio da viagem, Deus fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão forte que o barco parecia que ia afundar. Todos que estavam no navio ficaram com muito medo. Eles clamavam cada um ao seu Deus e jogavam as cargas do navio no mar para evitar que o navio afundasse. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas dormia profundamente no porão do navio. Quando o capitão viu que Jonas estava dormindo, chamou ele para clamar ao seu próprio Deus, assim como os outros. No meio do caos, os marinheiros se organizaram para tirar sortes e descobrir quem era o responsável por tudo que estava acontecendo com eles. E eles sortearam o nome de Jonas. Então eles foram até ele e perguntaram o que ele estava fazendo naquele navio. E Jonas respondeu que era hebreu e servo do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra e o mar. Então os marinheiros ficaram ainda mais apavorados e perguntaram o que Jonas tinha feito de tão grave para que Deus ficasse tão irritado com ele. Eles perceberam que Jonas estava tentando fugir de Deus. Então perguntaram a Jonas o que deveriam fazer com ele. Então Jonas respondeu que eles deveriam jogá-lo no mar, pois assim a tempestade iria se acalmar. Mas aqueles homens ficaram com pena de Jonas e tentaram ao máximo remar de volta à terra, mas não conseguiram. Quanto mais eles remavam, mais forte ficava a tempestade. Então eles pediram perdão a Deus e jogaram Jonas no mar. E imediatamente a tempestade se acalmou e os marinheiros louvaram a Deus e reconheceram sua grandeza. Quando Jonas começou a afundar no mar, Deus fez com que um grande peixe engolisse ele. E ele ficou na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Lá, ele orou a Deus, pedindo perdão por sua desobediência e por tentar fugir dele.
e agradeceu a Deus por ter cuidado dele nesse momento, não deixando que ele morresse. Ele disse a Deus que cumpriria a missão que ele lhe tinha dado. Então, o grande peixe deixou Jonas na praia e, depois de um bom banho, ele partiu para a cidade de Nínive, como o Senhor tinha falado com ele. Depois de alguns dias pregando a palavra de Deus em Nínive e chamando as pessoas ao arrependimento, os ninivitas creram em Deus e se arrependeram dos seus pecados e começaram a jejuar. Quando o rei de Nínive ficou sabendo disso, juntou-se aos que creram e também começou a jejuar e decretou um jejum oficial e obrigatório a todos os cidadãos daquela cidade naqueles dias. O próprio rei chamou a todos para se arrependerem. Assim, aquela cidade foi totalmente transformada pelo poder que há na mensagem de Deus que Jonas levou até eles. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Pedro, Tiago e João no barquinho. Há muitos anos atrás existiam em Israel 3 pescadores: Pedro, Tiago e João. Um dia eles foram pescar no Mar da Galileia, que é um grande lago de água doce. Eles pescaram a noite inteira, mas não conseguiram pegar nada. Na manhã seguinte, eles foram para a beira do lago para lavar suas redes de pesca. Jesus estava próximo dali, ensinando a uma multidão, mas Pedro, Tiago e João ainda não conheciam Jesus. Enquanto os 3 pescadores lavavam suas redes, Jesus apareceu e pediu a eles um de seus barcos emprestado para que ele pudesse subir e conseguir ser ouvido pela multidão. Pedro, Tiago e João disseram que sim. Então, Jesus subiu no barco deles e terminou sua mensagem. Quando Jesus voltou para devolver a eles o barco, viu que eles não tinham pescado nada. Então disse a Pedro para irem para a parte mais funda do lago e ali jogarem suas redes. Pedro explicou a ele que já tinham jogado a rede em toda a parte daquele lago, mas não tinha conseguido pescar nada. Mesmo assim, resolveu fazer o que Jesus falou. Quando eles chegaram na parte mais funda do lago, jogaram as redes e elas voltaram cheias de peixes. O barco deles ficou tão cheio de peixes que quase afundou. Quando chegaram à margem do lago, Pedro se prostrou aos pés de Jesus e, perplexo com o grande milagre que tinha acabado de ver, reconheceu que era pecador.
Jesus então chamou aqueles 3 pescadores para segui-lo e se tornarem pescadores de homens. Assim, Pedro, Tiago e João deixaram tudo e começaram a seguir a Jesus, tornando-se seus discípulos. Jesus é o Filho de Deus e Ele também nos chama para ser seus discípulos, assim como Ele fez com Pedro, Tiago e João. Ah, que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Zaqueu. Há muitos e muitos anos atrás, existia em Israel um homem chamado Zaqueu. Ele era coletor de impostos e por isso as pessoas não gostavam dele. Os coletores de impostos eram desonestos e muitas vezes cobravam impostos a mais para poder ficar com o dinheiro para eles. Certo dia, Zaqueu ouviu falar sobre Jesus, que ele fazia milagres e que ensinava com muita sabedoria. Zaqueu ficou curioso para conhecê-lo. Alguns dias depois, Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar pela sua cidade e que uma grande multidão o seguia. Zaqueu ficou feliz, pois finalmente iria conhecer o homem dos milagres. Mas ele ficou preocupado com a multidão. Zaqueu era baixinho e com uma multidão ao redor de Jesus, ele não poderia vê-lo. Foi quando Zaqueu viu uma árvore, era uma figueira, e decidiu subir nela para tentar ver Jesus de longe. Quando Jesus passou por ali, cercado pela multidão, ele viu Zaqueu de longe, em cima de uma árvore. Ele chamou Zaqueu pelo nome e disse que iria jantar na casa dele naquela noite. Zaqueu ficou tão feliz. Ele conheceu Jesus de perto e pôde receber ele em sua própria casa. Mas as pessoas da cidade ficaram criticando Jesus, dizendo que ele estava comendo na casa de um pecador. O que eles não sabiam é que naquela noite a vida de Zaqueu havia sido totalmente transformada. E ele falou para Jesus que estava arrependido de tudo de errado que tinha feito e que iria devolver a cada pessoa 4 vezes mais de tudo que cobrou desonestamente. E disse também que iria dar aos pobres metade dos seus bens. Então Jesus declarou que naquela noite houve salvação naquela casa. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ah, que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da Arca de Noé. Era uma vez um homem chamado Noé.
Ele era justo e íntegro. Noé e sua esposa tiveram 3 filhos. Os nomes deles eram Sem, Cã e Jafé. Na época de Noé, a maldade havia aumentado muito e as pessoas se tornaram violentas e perversas. Quando Deus olhou para a terra e viu tanta maldade, chamou Noé e disse a ele para construir uma arca, pois em breve ele mandaria um dilúvio, que era uma chuva tão grande que iria destruir toda a humanidade. Deus falou para Noé que a arca deveria ser bem grandona, porque ele deveria entrar nela com sua esposa, seus 3 filhos, as esposas deles e ainda com um casal de cada animal. Noé anotou todas as medidas e materiais que Deus listou para ele e começou a construção. Toda a família trabalhou unida e a construção demorou vários anos. Durante esse tempo, muitas pessoas daquela cidade ficaram curiosas e vinham perguntar a Noé por que ele estava construindo um barco tão grande, já que naquela cidade não tinha mar. E Noé dizia para as pessoas que Deus iria mandar uma grande chuva, mas ninguém acreditou nele. As pessoas riam do que Noé e sua família estavam fazendo, mas eles continuaram obedecendo e trabalhando naquela importante construção, até que a arca ficou pronta. Nesse dia, Deus falou para Noé entrar na arca com sua família, e em seguida foram entrando também de 2 em 2 os animais, elefantes, leões, girafas, hipopótamos, passarinhos, cachorros, gatos, ursos, zebras, leopardos e casais de todos os tipos de animais que existem entraram na arca de Noé. Depois que já estavam todos lá dentro, Deus selou a porta da arca e ninguém mais podia entrar. E então começou a chover. Choveram por 40 dias e 40 noites. A terra ficou toda inundada. Todos os seres vivos que haviam afundaram nas águas do dilúvio. Até mesmo a montanha mais alta ficou debaixo d'água. Mas Noé, sua família e os animais estavam seguros e protegidos dentro da arca. Deus então parou a chuva e fez soprar um vento, e as águas começaram a baixar. Demorou um tempão até as águas baixarem. Por isso, Noé, sua família e os animais tiveram que aprender a esperar. Depois de muitos dias, Noé soltou um corvo para ver se ele encontrava algum lugar para pousar. Mas ele voltou. Depois, Noé fez o mesmo com uma pomba.
mas ela também não encontrou lugar para pousar. Então também voltou. Na segunda vez que Noé soltou a pomba, ela voltou com uma folha nova de oliveira no bico. Isso significava que as águas já tinham diminuído. Então Noé esperou mais alguns dias e soltou de novo a pomba. Dessa vez ela não voltou. Agora sim, já estavam em terra seca. Então Deus disse a Noé para sair da arca junto com sua família e os animais. E depois de saírem, adoraram a Deus. Quando Deus recebeu a adoração deles, abençoou Noé e sua família e fez com eles uma aliança, prometendo que nunca mais destruiria a humanidade com um dilúvio. E deixou no céu um sinal da sua aliança, o arco-íris. Toda vez que olhamos para um arco-íris, podemos nos lembrar que Deus cuida de nós e tem uma aliança conosco. Ah, que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Adão e Eva. No princípio de tudo, quando Deus estava criando todas as coisas, Ele decidiu criar um ser que fosse parecido com Ele. Então, do pó da terra, Deus criou o homem. E depois de formá-lo, soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim, o homem se tornou um ser vivente. Deus levou o homem para morar em um lindo jardim que ele mesmo tinha feito, chamado Jardim do Éden. Esse jardim tinha muitas árvores frutíferas e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então falou com o homem que ele poderia comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse desse fruto, com certeza morreria. Depois de dar as instruções, Deus olhou para o homem e achou que não seria bom que ele ficasse sozinho. Então decidiu fazer uma companheira para ele. Para isso, Deus fez o homem dormir profundamente. E enquanto isso, ele formou a mulher de uma de suas costelas. Quando o homem acordou e viu a sua companheira, ficou muito feliz. A mulher também ficou muito feliz com seu companheiro e com o lindo jardim em que iriam morar. Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. Certo dia veio uma astuta serpente falar com a mulher e tentou confundi-la, perguntando se Deus a proibiu de comer os frutos do jardim. Mas a mulher sabia que só tinha um fruto que era proibido e que se comesse ela morreria.
Aquela serpente queria mesmo enganar a mulher, então disse a ela que ela não morreria ao comer aquele fruto, mas sim se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher olhou para o fruto proibido, viu que ele era muito apetitoso. Além disso, ela poderia se tornar como Deus. Então ela pegou o fruto e comeu. Depois de comer, deu também ao homem, e ele também comeu. Assim que comeram o fruto, os olhos deles se abriram, e eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Por isso, se cobriram com folhas de figueiras. Quando eles ouviram os passos de Deus chegando no jardim, se esconderam dele. Quando Deus chamou pelo homem, ele respondeu que se escondeu porque estava com vergonha da sua nudez. Então Deus perguntou se ele comeu do fruto que ele proibiu comer, e ele colocou a culpa na mulher. A mulher colocou a culpa na serpente. Então Deus falou com a serpente que, por enganar a mulher, ela seria um animal rastejante e inimigo dos outros animais. Depois, Deus falou com a mulher que, por desobedecer, daria à luz seus filhos com grande sofrimento. E, por fim, Deus falou com o homem, que também desobedeceu, dizendo que teria que trabalhar duro para produzir o alimento para ele e para sua família. Deus então chamou ao homem Adão, e Adão chamou sua mulher de Eva. E depois de vesti-los com roupas de pele de animal, Deus os tirou do jardim do Éden e colocou anjos para guardar a sua entrada. Deus protegeu o homem e a mulher de comer do fruto da árvore da vida, porque se eles comessem, ficariam na condição de desobedientes para sempre. Deus já tinha um plano para redimir a humanidade. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ah, que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Davi e Golias. Na época em que Saul era rei de Israel, os filisteus entraram em guerra contra eles. Entre os filisteus existia um soldado gigante chamado Golias. Ele era muito alto e usava uma armadura bem pesada. Ele tomou a frente na batalha e falou para o exército de Israel que mandasse um soldado para lutar sozinho com ele. Assim, não precisariam entrar todos em guerra. Mas o exército de Israel não mandou ninguém. Estavam todos com muito medo daquele gigante enorme. Todos os dias, Golias vinha à frente e fazia a mesma proposta, mas ninguém aceitava o seu desafio. No exército de Israel, existiam 3 soldados que eram irmãos. Eles eram filhos de Jessé.
Eles tinham, entre outros irmãos, um irmão caçula que se chamava Davi. Ele ainda era muito jovem, por isso ainda não tinha idade para ir para batalhas. Então ele cuidava das ovelhas de seu pai. Certo dia, Jessé chamou Davi para ir até o campo de batalha para levar comida para seus irmãos e ver como eles estavam. Quando Davi chegou lá, Golias estava à frente de batalha, desafiando o exército de Israel, e todos os soldados israelitas estavam morrendo de medo. Quando Davi viu que Golias estava afrontando a Deus com suas palavras, ficou indignado. A indignação de Davi chegou até o rei Saul, que mandou chamá-lo. Quando chegou diante do rei, Davi se ofereceu para encarar o gigante. Saul achou improvável que Davi pudesse vencê-lo, mas ele insistiu, dizendo que já tinha matado um urso e um leão para proteger as ovelhas de seu pai. Ele disse que Deus o ajudou nesses desafios e iria ajudá-lo também agora, já que seu exército estava sendo afrontado. Então Saul concordou e emprestou a Davi sua armadura real. Mas ela era grande e pesada demais para ele. Então Davi tirou aquela armadura e foi até o riacho. Ele escolheu 5 pedrinhas, pegou sua tiradeira e foi à frente de batalha para falar com o gigante filisteu. Quando Golias viu o pequeno Davi se aproximar, zombou dele, mas ele não se deixou intimidar. Ele enfrentou o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Golias se aproximou, Davi pegou uma de suas pedras e atirou com sua funda, atingindo em cheio a testa do gigante, derrubando ele no chão. Quando os filisteus viram que o gigante tinha sido derrotado, fugiram apavorados, entregando a vitória nas mãos de Israel. Davi confiou em Deus para encarar um desafio gigante, e a vitória, que parecia impossível, aconteceu. Ah, que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da estátua de sal. Era uma vez um homem chamado Ló. Ele era sobrinho de Abraão e morava na cidade de Sodoma, no vale do Rio Jordão. Sodoma era um lugar muito próspero, mas as pessoas de lá eram muito perversas. Certo dia, Abraão recebeu a visita de 3 anjos que anunciaram a chegada de um filho na sua velhice. Deus iria formar um povo através de Abraão e Sara. Eles ficaram muito felizes com a notícia, mas ao se despedirem de Abraão, os anjos contaram a ele uma outra notícia. O Senhor os enviou a Sodoma para ver se é verdade toda a perversidade que ele tem ouvido sobre aquela cidade. Abraão sabia
que se os anjos chegassem em Sodoma e encontrassem grande maldade, a cidade iria ser destruída. Por isso, depois que os anjos foram embora, ele foi falar com o Senhor. Afinal, seu sobrinho estava morando em Sodoma com sua família. Ele perguntou se o Senhor iria destruir a cidade só por causa das pessoas más que moravam lá. Ele queria saber se Deus destruiria as pessoas boas também. Mas o Senhor disse que se encontrasse 10 pessoas justas em Sodoma, não as destruiria. Quando os anjos chegaram lá, Ló estava na entrada da cidade e, vendo que eram estrangeiros, insistiu para que ficassem em sua casa para jantar e passar a noite antes que seguissem viagem. E eles foram. Quando terminaram de jantar, os homens de Sodoma bateram na porta da casa de Ló e mandaram que ele os entregasse os estrangeiros para que eles machucassem eles. A maldade era mesmo muito grande naquela cidade. Ló tentou conversar com eles, mas de nada adiantou. Eles partiram para cima de Ló com violência, e quando isso aconteceu, os anjos feriram aqueles homens maus com cegueira, e eles ficaram completamente desorientados. Em seguida, os anjos falaram para Ló sair com sua família da cidade imediatamente, pois eles iriam destruir tudo. Ló tentou convencer os noivos de suas filhas a saírem da cidade com ele, mas eles não acreditaram em Ló. O dia já estava amanhecendo e Ló ainda não tinha saído da cidade. Então os anjos voltaram até ele e os tiraram de lá à força, dizendo para eles irem para as montanhas para salvar sua vida e que não olhassem para trás, porque a maldade daquele lugar era muito grande e por isso Deus iria destruir tudo. Eles explicaram que foram enviados por Deus para resgatar Ló e sua família e ressaltaram mais uma vez para que não olhassem para trás, e eles partiram. Quando chegaram à cidade vizinha, Deus fez chover fogo do céu e destruiu toda a cidade de Sodoma juntamente com sua maldade. Mas ao ouvir o barulho da destruição, a esposa de Ló olhou para trás e imediatamente se transformou em uma estátua de sal. Ló foi com suas filhas para as montanhas e por lá ficou. A obediência de Ló trouxe livramento para ele, mas a desobediência de sua esposa a deixou desprotegida. Obedecer é sempre o melhor caminho a seguir. Deus nos ama e quer sempre o melhor para nós. Se o amamos, o obedecemos. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Esther. Era uma vez um rei chamado Xerxes. Ele era um rei muito rico e poderoso. Um dia, ele decidiu fazer um concurso para escolher uma rainha. Foram escolhidas moças mais bonitas do seu reino. Entre elas estava Esther. Ela era órfã
e tinha sido criada por seu primo Mardoqueu. Eles eram hebreus, descendentes de Benjamim. Todas as moças escolhidas foram reunidas em uma das casas do rei para participarem do concurso. Antes que Ester partisse, Mardoqueu deu a ela um conselho: que ela não contasse a ninguém no palácio que ela era do povo hebreu. E assim ela fez. E depois de muitos dias, finalmente chegou o momento do rei escolher sua rainha. Quando Xerxes viu Ester, ficou maravilhado com sua beleza e por isso a escolheu para ser sua rainha. Ester foi coroada em uma pomposa cerimônia no palácio de Xerxes. Algum tempo se passou e Mardoqueu estava sempre nos arredores do palácio para ver se Ester estava bem. Certo dia, Amã, um dos oficiais do rei, foi promovido. Durante a cerimônia de promoção, foi ordenado que todos se curvassem diante dele, mas Mardoqueu não se curvou. Quando perguntaram a ele por que ele não obedeceu à ordem real, ele explicou que é hebreu e por isso se curva somente diante de Deus. Amã ficou furioso com ele e a partir desse dia começou a pensar em um jeito de se livrar de Mardoqueu e de todo o povo hebreu. Amã conversou com o rei, dizendo que o povo hebreu que habitava em seu reino não obedecia aos seus decretos por causa de seus costumes e convenceu Xerxes a exterminar todos. Quando o decreto foi assinado, Mardoqueu e todos os judeus daquele reino ficaram muito angustiados. Ester ouviu o grande lamento do povo, mas não sabia o que estava acontecendo. Então ela enviou um de seus servos para falar com seu primo. Quando ele falou com Mardoqueu, este entregou a ele uma cópia do decreto do rei e pediu que ela falasse com o rei, pedindo que ele desistisse do decreto. Ester então enviou a ele uma mensagem explicando que ela não poderia ir falar com o rei se não fosse convidada, porque se fizesse isso e o rei não a aprovasse, levantando seu cetro, ela seria condenada à morte. Mardoqueu respondeu sua mensagem, dizendo que Deus irá proteger seu povo de alguma forma, ela ajudando ou não. Mas ele fez ela refletir, perguntando: será que não foi por isso que Deus te colocou na posição de rainha? Ester então convocou entre seu povo um jejum de 3 dias. Ela decidiu se preparar para ir falar com o rei, arriscando sua própria vida. E 3 dias depois, quando ela foi falar com o rei, um milagre aconteceu. O rei levantou seu cetro, aprovando a entrada dela na sala do trono.
Quando Esther explicou ao rei tudo o que estava acontecendo, ele ficou furioso com Amã. Ele cancelou o decreto, retirou Amã de sua posição e colocou Mardoqueu em seu lugar. Assim, Deus protegeu seu povo daquela grande maldade. Esther foi corajosa, arriscando sua própria vida para ajudar o seu povo. Deus estava com ela e assim o milagre aconteceu. Ah, que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de quando Jesus curou um paralítico. Há muitos e muitos anos atrás, Jesus estava em uma casa ensinando seus discípulos sobre o reino de Deus. Os ensinos de Jesus eram maravilhosos e todas as vezes que ele começava a ensinar, muitos se aproximavam para ouvir o que ele estava falando. Ele atraía a atenção e a curiosidade das pessoas. E foi entrando tanta gente na casa que ela ficou lotada. Mas as pessoas não paravam de chegar. Elas foram ficando do lado de fora e pelas janelas tentavam ouvir as sábias palavras do nosso Senhor e Mestre. Naquela cidade havia um homem que era paralítico. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava lá, desejou muito ir ao encontro dele. Ele sabia que Jesus tinha curado muitas pessoas e pensou que essa seria uma ótima oportunidade para ele ser curado também. Mas como ele poderia chegar até Jesus? Ele era paralítico e não podia andar. Ele só podia ir a algum lugar se alguém carregasse ele. Nesse momento, aquele homem se lembrou de seus fiéis amigos que sempre o ajudavam quando ele precisava e pediu ajuda a eles. Seus amigos atenderam ao seu pedido e decidiram levar ele até Jesus. Eles o carregaram até a casa onde Jesus estava. Mas quando chegaram lá, viram que ao redor da casa havia uma enorme multidão. Era impossível entrar naquela casa. Tinha muita gente. Diante desse dilema, um de seus amigos teve uma ideia: subir no telhado da casa, abrir um buraco e descer seu amigo por ali, usando algumas cordas. E todos concordaram que aquela era uma ótima ideia, e assim eles fizeram. Quando o paralítico desceu pendurado por cordas, foi colocado bem diante de Jesus. Jesus ficou impressionado com o empenho daqueles amigos e disse ao paralítico que seus pecados estavam perdoados. Os mestres da lei que estavam ali ficaram pensando consigo mesmos que Jesus estava blasfemando, porque somente Deus poderia perdoar alguém.
Mas Jesus podia ouvir os seus pensamentos e foi falar com eles, perguntando se curar era mais fácil do que perdoar pecados. Eles não puderam responder. Jesus então disse que para que todos soubessem que ele tem autoridade para perdoar pecados, o paralítico podia levantar, pegar sua maca e andar, pois estava curado. E assim foi feito. Aquele homem, antes paralítico, agora estava de pé, carregando sua maca e voltando para sua casa com suas próprias pernas. Todos que estavam presentes naquela casa, dentro e fora dela, ficaram impressionados e glorificaram a Deus pelo lindo milagre que acabaram de ver. Jesus é o Filho de Deus. Ele pode nos curar de qualquer enfermidade. Aleluia! Ai, que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Jesus na tempestade. Há muitos e muitos anos atrás, Jesus e seus discípulos chegavam ao fim de um cansativo dia de ensino da palavra de Deus às multidões, quando decidiram atravessar o lago de barco, porque precisavam ir para a cidade que ficava em sua outra margem. Jesus estava exausto e enquanto navegavam, o sol se foi e Jesus adormeceu. Os discípulos perceberam que começou a ventar. O vento foi ficando mais forte e mais forte. O mar começou a formar ondas que balançavam o barco de um lado para o outro. E os discípulos começaram a ficar com medo. Eles olharam para Jesus, mas ele continuava dormindo profundamente. Então eles o chamaram, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. Nesse momento, Jesus se levantou e, estendendo as mãos, deu ordem ao vento e às ondas para que parassem, e imediatamente eles se acalmaram. Os discípulos ficaram impressionados com o poder de Jesus e se perguntavam: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Os discípulos de Jesus andavam com ele lado a lado e por isso aprendiam muito com ele e conheciam seu poder e majestade. Ah, que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Marta e Maria. Era uma vez um homem chamado Lázaro.
Ele viveu nos tempos bíblicos do Novo Testamento e ele era um grande amigo de Jesus. Certo dia, Jesus avisou a Lázaro que iria visitá-lo em alguns dias. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria, e elas também amavam muito a Jesus. Quando elas souberam que Jesus iria visitá-los, começaram a preparar tudo. Organizaram a casa, assaram pães, prepararam comida, tudo para receber Jesus da melhor maneira possível. E finalmente chegou o grande dia, o dia da visita de Jesus. As irmãs acordaram cedo e organizaram tudo para a chegada do seu grande amigo e mestre. E de repente, Jesus chegou! Que alegria! Lázaro foi logo recebê-lo, e quando eles entraram na sala, Jesus começou a ensinar. Lá da cozinha, Maria ouviu a voz do mestre e imediatamente correu para a sala e sentou-se aos pés dele para ouvir seus maravilhosos ensinos. Marta estava trabalhando na cozinha quando percebeu que Maria já não estava mais lá. Ela correu para a sala e quando viu, lá estava Maria, sentada ouvindo os ensinos de Jesus. Marta ficou muito brava e disse para Jesus que Maria deixou ela sozinha com o serviço e pediu a ele que chamasse a atenção de Maria para que ela voltasse a ajudá-la. Mas a resposta de Jesus foi surpreendente. Ele disse: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas somente uma é realmente importante. Maria escolheu a melhor parte, e isso não será retirado dela. Maria percebeu o quanto a presença de Jesus era valiosa e sabia que nada era mais importante naquele momento do que ouvir os seus sábios ensinos. Jesus deve estar sempre em primeiro lugar em nossa vida. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Moisés. Há muitos e muitos anos atrás, o povo de Israel vivia no Egito. Eles foram feitos de escravos pelo faraó, rei do Egito. Mas mesmo sendo escravos, eles eram um povo abençoado por Deus. Então, eles eram fortes e muito numerosos, e isso estava preocupando o faraó. Ele começou a pensar que o povo de Israel, chamados de hebreus, poderiam se tornar tão numerosos que dominariam todo o Egito. Então, Faraó teve uma ideia muito perversa. Ele ordenou que todos os meninos que nascessem entre os israelitas fossem jogados no rio Nilo. As meninas poderiam viver, mas os meninos não. Quanta maldade! Certo dia, um casal hebreu teve um lindo bebê.
Eles o amavam muito e por isso o esconderam para que não fosse jogado no rio. Mas eles não puderam esconder o menino por muito tempo, porque ele foi crescendo a cada dia que passava. Então, sua mãe teve uma ideia. Ela fez um cesto bem seguro à prova de água, colocou o bebê no cesto e corajosamente colocou o cesto no rio. A irmã do bebê ficou escondida à margem do rio, observando o cesto para ver o que aconteceria. De repente, chegou na beira do rio a filha de Faraó. Quando ela entrou na água, ela viu o cesto e pediu a uma de suas servas para pegá-lo. Quando ela olhou para dentro do cesto, viu um lindo bebezinho. Ela percebeu que ele era hebreu e pensou que ele tinha sido abandonado. Nesse momento, a irmã dele chegou até a filha de Faraó e ofereceu de encontrar uma mãe hebreia para amamentar o bebê. Ela gostou da ideia. Então, a menina chamou sua mãe, que era a mãe do lindo bebezinho, para ir falar com a filha de Faraó. E por um milagre, a vida daquele menino foi poupada. Sua mãe o amamentou e quando ele estava maiorzinho, foi entregue à filha de Faraó. Ela o adotou como filho e colocou o nome dele de Moisés, que significa nascido das águas. Deus guardou Moisés naquele rio e nem Faraó pôde impedir que ele se tornasse mais tarde aquele que libertaria o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus tem um propósito em tudo que faz. Deus tem um propósito para você. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Naamã. Era uma vez um homem chamado Naamã. Ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um guerreiro muito famoso em seu país, pois havia vencido muitas batalhas. Em uma dessas batalhas, o exército de Naamã venceu o exército de Israel. Por isso, Naamã trouxe para casa uma menina israelita para ajudar sua esposa com as atividades da casa. Algum tempo depois, algo terrível aconteceu. Naamã ficou gravemente doente. Ele tinha lepra, uma doença de pele sem cura na época. Por isso, ele ficou muito triste. Ele era um guerreiro forte e estava sendo vencido por uma doença. Quando a menina israelita viu a tristeza do seu senhor, teve compaixão dele e foi falar com a esposa dele, a quem ela servia. Ela disse que em sua terra havia um profeta, um homem de Deus que poderia curá-lo. Quando Naamã ficou sabendo dessa notícia, foi falar com o rei. O rei achou uma ótima ideia ir ver aquele profeta e deu a ele uma carta para entregar ao rei de Israel. Naamã partiu com a carta
e também presentes para o rei de Israel. Quando Naamã chegou diante do rei e entregou a ele a carta, o rei ficou muito aflito, porque não tinha poder para curar aquele homem. Quando o profeta Eliseu ficou sabendo da presença de Naamã, mandou chamá-lo, e Naamã foi até ele. Quando chegou lá, Eliseu mandou seu servo recebê-lo e dizer a ele que se banhasse 7 vezes no Rio Jordão para ficar curado. Naamã ficou indignado. Ele achava que o profeta viria até ele e colocaria suas mãos sobre suas feridas e assim o curaria. Ele também não queria se banhar no Rio Jordão, porque em suas terras tinha rios muito mais bonitos. Ele já estava indo embora quando um de seus servos disse a ele para refletir. Ele já tinha viajado até lá, tinha conseguido as instruções do profeta. Não custava nada fazer o que ele falou. Era uma tarefa simples. Quem sabe ele ficaria mesmo curado? Então ele foi. Chegando ao Rio Jordão, mergulhou 6 vezes e na 7ª vez ficou completamente curado. Sua pele ficou limpa e macia como a pele de um bebê. Naamã ficou tão feliz que voltou até a casa do profeta Eliseu para oferecer a ele presentes como recompensa pela cura, mas ele não aceitou. Naamã então tomou uma importante decisão. A partir daquele momento, não adoraria mais a nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. É lindo como Deus se revela aos povos. Naamã, além de curado, também foi salvo. Aleluia! Ai, que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Samuel. Ana e Eucana eram um casal muito feliz. Eles sonhavam em ter um filho. Muitos anos se passaram e esse sonho ainda não tinha se realizado. Por isso, Ana ficou muito triste. Um dia, Ana foi até a porta do templo em Jerusalém e ali ela se prostrou e orou a Deus, contando para ele sobre seu sonho de ser mãe. E ali ela fez um voto a Deus, dizendo que se ele desse a ela um filho, ele seria totalmente dedicado a Deus. Enquanto Ana orava e chorava diante de Deus, o sacerdote Eli chegou, mas ele não conseguia ouvir o que ela falava. Ele só conseguia ver que seus lábios se mexiam. Então ele achou que ela tinha bebido. Mas Ana explicou para o sacerdote que ela não tinha bebido. Ela estava, sim, muito triste e por isso estava derramando seu coração diante de Deus.
O sacerdote então a abençoou, desejando que seu pedido fosse atendido pelo Senhor. E foi o que aconteceu. Alguns dias depois, Ana ficou grávida e logo deu à luz um menino que ela chamou de Samuel, que significa "Eu o pedi ao Senhor". Quando Samuel já estava grandinho, Ana voltou ao templo e procurou pelo sacerdote Eli. E assim como tinha prometido em seu voto, entregou seu filho para ser criado no templo. O sacerdote Eli levou o menino para servir junto com ele no templo, e Ana, sua mãe, ia lá uma vez ao ano para adorar ao Senhor e levar roupas novas para Samuel. Certa noite, Samuel já estava deitado quando ele ouviu uma voz chamando seu nome. Rapidamente ele se levantou e foi até o quarto do sacerdote Eli, achando que ele o tinha chamado. Mas ele disse que não o chamou. Samuel ouviu a voz chamando seu nome mais uma vez, mas o sacerdote Eli disse que não tinha sido ele. Na terceira vez, Eli entendeu o que estava acontecendo. Era Deus chamando Samuel. Então ele ensinou ao menino o que deveria fazer quando ouvisse a voz de novo. E ele entendeu. Quando Samuel ouviu seu nome, disse: "Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo." E ali Deus começou a falar com ele. Nesse momento, Samuel recebeu sua primeira mensagem de Deus, tornando-se assim um profeta. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. É preciso estar atento quando Ele falar. Ai, que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da Torre de Babel. Há muitos e muitos anos atrás, Noé e sua família construíram uma arca orientados pelo Senhor, pois haveria um grande dilúvio. Depois do dilúvio, a família de Noé recebeu uma missão de Deus: se multiplicar e encher a terra. E assim eles fizeram. A família foi crescendo e crescendo e foram formando novas cidades naquela região. Mas ao invés de se espalharem, tiveram uma ideia: se juntarem para construir uma grande torre. Eles queriam fazer uma torre tão alta que pudesse chegar até o céu, para que eles se tornassem famosos em todo o mundo. Então, eles começaram a construção. Eles queriam mesmo chegar até o céu e os seus corações estavam cheios de vaidade e orgulho. E isso desagradou a Deus. Afinal, sua ordem foi para que se espalhassem sobre a terra, e eles estavam fazendo exatamente o contrário. Quando o Senhor se aproximou da construção, percebeu que eles trabalhavam unidos, todos juntos no mesmo propósito de engrandecer a eles mesmos.
Isso era muito perigoso, porque logo seriam dominados por seu orgulho e vaidade. Então, Deus teve uma ideia. Já que eles se comunicavam muito bem, porque falavam a mesma língua, o Senhor veio e confundiu a língua deles, para que não entendessem mais uns aos outros. E assim foi feito. E imediatamente uma grande agitação começou no meio da construção. As pessoas não entendiam mais umas às outras, e isso causou uma grande confusão. Todos pararam de trabalhar e começaram a se espalhar pela terra, formando comunidades, e assim foram criadas as diferentes línguas do mundo inteiro. Aquela cidade ficou conhecida como Babel, que significa mistura de línguas, porque ali Deus confundiu as línguas e fez com que o povo se espalhasse sobre a terra. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. O melhor caminho sempre é obedecer a Ele. Amém. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história do filho pródigo. Há muitos e muitos anos atrás, Jesus estava ensinando as pessoas sobre o amor de Deus e o reino dos céus. E ele contou a eles a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Um dia, o filho mais novo pediu ao pai sua parte da herança. Herança são riquezas que os pais deixam para os filhos quando eles vão para o céu. Mas aquele pai ainda estava vivo. Então, esse pedido deixou ele muito triste. Mas mesmo assim, ele fez o que o seu filho pediu. E o filho foi embora com muito dinheiro. Ele foi para uma terra distante e gastou irresponsavelmente tudo que o pai tinha dado para ele. Quando sua herança chegou ao fim, ele já não tinha onde morar e nem mesmo o que comer. Então foi procurar um trabalho. Mas o país para onde ele tinha ido estava passando por uma grande fome. Por isso, não havia muitas oportunidades de emprego. O único trabalho que ele conseguiu foi o de alimentar porcos. Ele estava com tanta fome que quando olhava para a comida dos porcos, ele ficava com água na boca e tinha vontade de comer junto com eles. Mas os outros empregados daquele campo não permitiam que ninguém tocasse na comida dos porcos. Era proibido. Diante daquela situação tão difícil, aquele rapaz caiu em si e lembrou de como os empregados de seu pai eram bem tratados e tinham fartura em sua mesa. Então ele teve uma ideia: voltar para a casa do pai e pedir a ele um emprego.
Ele achava que não poderia mais ser tratado como filho. Então, pelo menos como empregado, ele seria melhor tratado do que onde ele estava naquele momento. Quando ele estava chegando em casa, ainda de longe, o pai o viu e ficou tão alegre que correu para abraçá-lo. O filho chorou e disse ao pai que o que ele fez foi errado e que ele não merecia mais ser tratado como filho. Mas o pai não deixou nem o filho terminar de falar. Ele chamou um de seus empregados e pediu que pegasse para ele a melhor roupa, o melhor sapato e que colocasse um anel em seu dedo. Ele também pediu que eles preparassem uma festa para comemorar a volta de seu filho. Ele esperava todos os dias pelo filho na porta de sua casa e ficou muito emocionado com seu retorno. Quando a festa começou, o irmão mais velho chegou e perguntou ao pai o que estava acontecendo. O pai, muito animado, disse a ele que seu irmão mais novo tinha voltado para casa e por isso estavam celebrando. Mas o filho mais velho não gostou nada da ideia. Ele ficou com raiva e não participou da festa. Ele achava que seu irmão não merecia aquela comemoração. Quando o pai foi falar com ele, ele disse que não achava justo, porque ele sempre foi obediente ao pai, sempre trabalhando com ele e nunca tinha recebido uma festa como aquela. Mas o pai respondeu ao filho carinhosamente, dizendo: "Tudo que eu tenho é seu, mas hoje eu precisava celebrar a volta do seu irmão, porque também o amo." Assim, Deus é com a gente. Ele nos ama e quando estamos longe dele, ele fica todos os dias nos esperando voltar e nos recebe de braços abertos. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da Rainha de Sabá. O rei Salomão foi o rei mais sábio que já existiu. Ele também era muito rico e morava em um lindo palácio. A fama de Salomão começou a se espalhar por aquela região, até que chegou nos ouvidos da Rainha de Sabá. Ela ouviu que ele era muito sábio e rico, então resolveu ir até seu palácio para conhecê-lo pessoalmente e ver se o que falavam sobre ele era mesmo verdade. Aquela rainha preparou várias perguntas difíceis para fazer ao rei e testar sua sabedoria. Ela também separou alguns presentes para dar a ele e em seguida partiu. Chegando no palácio do rei Salomão, a rainha de Sabá foi falar com ele e fez a ele as mais difíceis perguntas que ela tinha preparado. Mas o rei Salomão era tão sábio
que respondeu facilmente todas elas. A rainha de Sabá ficou admirada com a sabedoria de Salomão. Depois disso, ela foi conhecer o palácio. Ela ficou impressionada com toda a riqueza de Salomão e como seus empregados eram bem vestidos e educados. A rainha também se admirou com a forma como Salomão adorava a Deus com excelência. A rainha de Sabá disse ao rei Salomão que tinha ouvido falar sobre sua sabedoria e riqueza, mas só acreditou em sua fama depois de ver com seus próprios olhos e constatar que é muito maior do que o que eles dizem sobre ele. Ela disse também que seus servos devem ser muito felizes por servir a um rei tão sábio e aprender tanto com ele. Ela reconheceu a Deus como Senhor e aquele que colocou Salomão como rei para manter a justiça e a retidão. Depois disso, a rainha de Sabá deu muitos presentes ao rei Salomão, que retribuiu com ainda mais presentes para ela, e em seguida ela foi embora de volta para seu palácio. O rei Salomão era mesmo muito sábio, e isso mostrava que ele amava Deus de verdade. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho.